Muito bem, meus queridos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7. Para que possamos, assim, dar sequência às nossas meditações em série, nessa primeira carta escrita por Paulo à Igreja de Cristo, na cidade de Corinto. Primeiro Coríntios, capítulo 7. Essa será a nossa 22ª devocional nessa carta. E antes de nós iniciarmos essa nossa devocional, é preciso que lembremos de algumas questões, mais precisamente 3 questões que envolvem o contexto em que Paulo escreve essa carta. Fique bastante atento a isso. Primeira questão. Paulo está, a partir do capítulo 7, ou desde o capítulo 7, ele está respondendo alguns questionamentos que foram feitos a ele por meio de uma carta. Algumas perguntas que fizeram a Paulo. Veja como ele abre o capítulo 7, só o início do verso 1, diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então, a primeira coisa é que a partir do capítulo 7, ele passa a responder algumas dúvidas, alguns questionamentos da Igreja de Cristo em Corinto. Uma segunda coisa que a gente precisa lembrar é que havia na cidade de Corinto muita imoralidade sexual. A cidade de Corinto ela era conhecida por causa dessa sua promiscuidade sexual. E alguma coisa dessa promiscuidade sexual da cidade havia contaminado alguns irmãos na igreja. Ou seja, parte da promiscuidade sexual estava invadindo, de certo modo, a igreja de Cristo em Corinto. E por essa razão, diante disso, alguns irmãos que buscavam ali a santidade, para fugir da imoralidade sexual, já encontrada na vida de um e de outro dentro da igreja, eles iam ao outro extremo. Eles condenavam toda prática sexual em qualquer circunstância, inclusive dentro do próprio casamento. Veja só, dentro do próprio casamento. Esses irmãos, com medo de se contaminar com essas práticas sexuais ilícitas, vividas por alguns outros ali dentro da igreja, eles chegavam a dizer que é melhor que o crente permaneça solteiro e nunca case. E tem mais, chegavam a dizer, e se for casado, é bom pensar em se separar, para não se contaminar com as práticas sexuais. Isso também fazia parte do contexto quando Paulo escreve aqui essa sua carta. E uma terceira e última e mais importante questão que a gente precisa levar em consideração para entender o texto em que estamos para entrar daqui a alguns instantes é o seguinte: aquele era um período muito difícil para a igreja, em razão das muitas perseguições aos cristãos. Então, por isso, e escute só, por essa razão, ficar solteiro nessas condições de perseguição talvez fosse realmente melhor. Talvez fosse realmente melhor. Tá certo? Era uma situação de extrema perseguição. Então, por essa razão, talvez ficar solteiro fosse realmente melhor nesse contexto. Tendo isso levado em consideração, ou tendo isso em mente, agora nós vamos fazer a leitura do nosso texto, tá certo? Vamos fazer a leitura do texto de hoje, que corresponde aos versos 25 até o verso 40. Pacientemente me ouça, eu vou fazer a leitura e você acompanha na sua Bíblia. Capítulo 7, verso 25 até o verso 40, diz assim: com respeito a o que vocês me escreveram a respeito das mulheres solteiras, as virgens, eu, Paulo, não tenho nenhum mandamento do Senhor Jesus Cristo. Porém, nessa questão, eu quero dar a minha opinião. Pois, como tenho recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, eu me vejo capaz de fazer isso. Verso 26. Eu, Paulo, considero, escute só, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Como assim, Paulo? Verso 27. Ele está casado? Então não procure se separar. Mas ele está solteiro ou livre de mulher, então não procure o casamento. Entretanto, verso 28, se te casares, mesmo assim, mesmo em perseguição, com isso você não está pecando.
E também, se a mulher solteira, virgem, se casar, por isso ela não vai estar pecando. Mas ainda assim, tais pessoas precisam entender que elas sofrerão angústia no corpo, na carne. E o que eu quero aqui, ou eu queria aqui, era simplesmente poupá-los disso. Verso 29. Isso, porém, eu estou dizendo a vocês, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, passa a cuidar das coisas do mundo e de como agradar sua esposa. E assim ele fica dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a mulher que ainda não casou, a mulher virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como o corpo e no espírito. Mas a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Verso 35. Eu digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Eu estou pensando em vocês. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, verso 36, não se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias exigem isso, então faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, isso bem fará. E assim, de maneira conclusiva, quem casa a sua filha virgem faz bem, mas quem não a casa faz... Quem não a casa faz melhor. Verso 39. E a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se o marido falecer, essa mulher fica livre para casar com quem ela quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E eu penso que também eu tenho aqui o apoio do Espírito Santo de Deus. Que texto. Que texto, que desafio, né, irmãos? Perceba, há um tempo ruim para casar. É o tema da nossa devocional nessa noite. Há um tempo ruim para casar. Eu disse hoje pela manhã que esse tema ficou parecendo tema de comédia romântica dos anos 80, não é? Mas perdoe-me a minha falta de criatividade, viu? Eu não consegui ir além disso quando olhei para esse texto. Vamos orar? Pedir a Deus, Senhor, trata conosco, nos ensina o que nós precisamos aprender desse texto. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, é um grande privilégio ter em mãos a Tua palavra, mas ainda mais privilégio é poder entendê-la. E é por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, faz-nos entendê-la e nos sujeita à Tua vontade. Que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra, que saiamos desse lugar ensinados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Verso 25, ele abre dizendo o seguinte: com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Muito bem. Você vai ver aqui no texto, se você tiver, especialmente com a tradução idêntica à minha, que ele vai citar muitas vezes o termo virgens. Virgens aqui diz respeito às mulheres solteiras, as mulheres que ainda não casaram. E a respeito das mulheres que ainda não casaram, Paulo diz que Jesus, quando esteve aqui, não deu nenhum mandamento a esse respeito. Você viu? Olha novamente. Com respeito às virgens, eu não tenho mandamento de quem? Eu não tenho nada a dizer a respeito do que o Senhor disse sobre isso, porque ele nada disse sobre esse assunto. Entretanto, Paulo, ele quer deixar a sua opinião. Não qualquer opinião. Veja como ele se expressa. Porém, o Senhor nada disse, não há mandamentos do Senhor sobre isso.
Porém, eu dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, já que eu recebi do Senhor o dom de ser fiel em minhas palavras e em minhas opiniões, eu quero deixar a minha opinião. Então perceba, o que nós temos nesse texto não são claros mandamentos de Deus, pois como Paulo mesmo disse, não tem o mandamento do Senhor a esse respeito. Mas o que nós vamos ver nesse texto, nós podemos entender essas palavras como conselhos divinos. E eu nem preciso dizê-los aqui que fazemos bem em atendê-los. Mas são conselhos e não mandamentos. Certo? Muito bem. Tendo dito isso, qual é o conselho divino que Paulo, ou Deus, não é? Usando o apóstolo Paulo, dá àqueles que ainda não casaram? Nesse texto, verso 26, olha o que ele diz. Considero, essa é a orientação dele, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. A chave da compreensão de todo o texto está nesse verso. Quando Paulo diz qual é o contexto, olha novamente, ele diz, por causa da angustiosa situação presente. O que Paulo está dizendo? No presente, por causa das perseguições, a situação chega a ser o quê? Angustiosa. Tempos difíceis. Talvez no futuro isso mude. Mas agora, no presente, a situação é de angústia. Entendeu qual é o contexto? Todas as orientações que Paulo vai trazer a partir daqui têm que se levar em consideração o tempo, a circunstância, o contexto em que ele está escrevendo. Veja só, muitos dos irmãos que se convertiam nesse tempo que Paulo está citando, no tempo do apóstolo Paulo, muitos dos convertidos, eles perdiam seus empregos quando se convertiam e ficavam assim sem renda. Aí eu pergunto, como casar sem renda? Como sustentar a família sem renda? Muitos dos convertidos, eles perdiam a sua liberdade, eles eram presos. Agora imagina como assistir ou dar assistência à família estando o quê? Preso. Esse é o contexto angustioso. Muitos dos que se convertiam perdiam a sua vida, eles eram mortos, assassinados. Agora imagina a angústia do cônjuge, especialmente, eu fico imaginando, o cônjuge recém-casado, que perde o seu cônjuge agora por causa da perseguição. Imagina se essa relação já tem algum tempo e já há frutos disso. Imagina o sofrimento dos filhos, vendo o pai ou a mãe preso, ou vendo o pai e a mãe morto, num contexto como esse. Aí Paulo diz, olha, esse é o contexto. Os tempos são angustiosos. Por isso é melhor ficar como está. Qual é a conclusão que ele tira então? Olha o verso 27. Você está casado, esse é o tempo. Então veja, se você está casado, não procure se separar. Lembra que eu havia falado do contexto anterior? Que alguns entre os crentes de Corinto diziam assim, é melhor deixar o casamento para não se envolver sexualmente com sua esposa, para não se cometer pecados sexuais. Paulo diz, olha, isso não existe. Está casado, permaneça casado. Mas, olha a conclusão do verso 27. Mas estás livre de mulher, porque ele está se referindo ao homem aqui, então não procure casamento. Por causa dos tempos angustiosos. Essa é a minha opinião. Lembra que ele disse isso no verso 25? É a minha opinião. E olha, eu sou fiel nas minhas palavras, como quem diz assim, eu tenho um aval divino para dizer isso. Nos tempos atuais que nós estamos vivendo, Paulo diz, de perseguição religiosa, de morte aos cristãos, de prisão aos cristãos, de confisco dos bens dos cristãos, é melhor nem casar. É melhor nem casar, é o que ele diz. Agora veja, talvez aquele grupo de crentes de Corinto que dizia assim, é melhor não casar para não se relacionar sexualmente e não cometer aí um pecado sexual. Talvez esse grupo, ouvindo Paulo dizendo assim, é melhor não casar, respondendo a carta, talvez esse grupo se manifestasse e dissesse, olha, eu não disse, eu não falei, Paulo está com a gente, está vendo? É melhor não casar. Mas não era disso que Paulo estava falando.
E para não deixar estas de uma má compreensão, olha o que é que ele diz no próximo verso. Me refiro ao verso 28. Ele diz: mas se te casares, ou seja, se mesmo em meio às perseguições, você se decidir casar, com isso o que, irmãos? Não pecas. E também, aí ele se refere à mulher. Se a virgem, lembrando aqui que a virgem é a solteira, se a mulher solteira se casar, mesmo em tempos angustiosos, por isso, não peca. Ele está rebatendo aqui aquela ideia errada lá, dos crentes que diziam, melhor não casar. Não, se quiser casar, mesmo em tempos difíceis, não é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado. Mas veja a conclusão dele no verso. Ainda assim, tais pessoas, as que se decidirem casar, sofrerão, de novo a palavra, ó, angústias no corpo, na carne. E eu quisera o quê? Poupar-vos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu só estou aconselhando vocês a não casar agora, nos momentos de perseguição, para poupar vocês de quê? De mais sofrimentos. Tem problema em casar? Absolutamente não. Mas parece que há um tempo que não é bom casar. E Paulo dizia, esse tempo é o tempo de perseguição. E quando eu digo assim, é melhor deixar do jeito que está, é para que vocês não sofram mais do que vocês já estão sofrendo. É o que Paulo diz aqui. Então veja que coisa, de um lado, havia os que diziam que casar era pecado por causa da relação sexual. E a estes, Paulo diz nesse texto, se te casares, com isso não pecas. Do outro lado, haviam aqueles que mesmo, Paulo alegando, olha o sofrimento, vocês vão sofrer, vai ser difícil, vai ter muita angústia. Mesmo assim, havia um grupo que dizia assim, mas a gente quer casar. E a estes que insistiam em casar, mesmo em tempos difíceis, Paulo vai dizer que o tempo é curto. O tempo está sendo abreviado. Olha o que ele diz no verso 29. E aqui a gente precisa de muito cuidado para entender esse texto. Olha o verso 29. Isso, porém, vos digo, irmãos. O que é que você diz, Paulo? O tempo se abrevia. Queridos, aqui nós temos uma implícita relação com a volta de Cristo. Uma implícita citação com a volta de Jesus. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que nós experimentamos no mundo aqui, entenda, viu, crente? Quando eu falar experimentar no mundo, é experimentar as coisas lícitas dadas por Deus. Nesse mundo aqui, tudo isso que nós experimentamos um dia vai passar. E aqui quando ele diz assim, um tempo se abrevia, ele usa um termo, me permite colocar isso quase que numa gíria, mas há uma pegada escatológica nessa palavra. Há uma pegada escatológica. Ele está fazendo uma referência aqui à volta de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, você que está se apressando em casar, achando que o casamento é tudo, eu não vivo se eu não casar. Jesus está voltando daqui a alguns dias. O tempo se abrevia e casamento não é tudo, é o que ele quer dizer. Queridos, é como se Paulo dissesse, olha, vivam suas experiências, vivam aquilo que Deus concede a vocês, mas escute, para que você entenda, sem supervalorizá-las. Como se essas coisas fossem eternas, pois elas não são. Por exemplo, os casamentos realizados nesse mundo não são eternos. Eles são para esse mundo e para essa vida, segundo a Escritura Sagrada. Os filhos que vocês têm, ou vocês tiveram nesse mundo, essa relação paternal ou maternal não será eterna. Quando Cristo voltar, essas relações familiares não existirão como existem hoje. E mais, os sofrimentos que muitas vezes nós somos levados a passar nesse mundo também não são eternos e não devem ser supervalorizados por vocês. Assim como os prazeres que trazem alegria ao coração da gente, prazeres lícitos nesse mundo que Deus nos concede. Não temos momentos de alegria na nossa vida, mas eles não são eternos. É o que Paulo quer dizer. Assim também como os bens que nós conquistamos nesse mundo também são passageiros. É isso que Paulo quer dizer nos versículos 29 e 30, que você vai ler agora comigo. Veja, ele diz, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, Jesus está voltando. Então o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O que é que ele está dizendo?
Não supervalorize o casamento como se fosse a maior coisa do mundo, a coisa mais importante. Eu não consigo viver sem isso. Não faz isso. Aí ele sai numa pegada meio poética no texto, dizendo o seguinte, verso 30. Mas também os que choram, ou seja, o sofrimento, vivam como se não chorasse, que o tempo vai se encerrar. Mas também aqueles que se alegram, como se não se alegrasse, porque os prazeres que trazem alegria a vocês também vai se encerrar nesse mundo. E os que compram os bens materiais, como se nada possuíssem, porque na volta do Senhor, os tempos estão sendo abreviados, nada disso vai ter valor. Nada disso vai ter valor. Viva de forma sábia e viva de forma santa todas as experiências que o Senhor lhe conceder nesse mundo, mas sabendo que nada disso é eterno. Tudo isso vai passar. Gente, é incrível, parece que a gente não percebe isso. Mas a verdade é que tudo isso está passando. Passando. Ou até quando eu imagino que estarei casado com minha esposa. A gente costuma dizer isso nos nossos votos, até que a morte, isso vai acabar, percebe? E quando isso acabar, ou quando a morte chegar, por exemplo, para mim, nenhum dos bens conquistados por mim eu levarei. E o que Paulo quer convencer aqui é aqueles que estão apressados, dizendo assim, olha, eu sei que é sofrimento, eu sei que são perseguições, mas ainda assim eu quero casar, eu não serei feliz se eu não casar. Aí Paulo olha para ele e diz assim, não supervalorize isso, porque isso um dia vai acabar. É isso que ele está dizendo. Paulo quer poupar, irmãos, aqueles que querem casar, mesmo nos tempos de perseguição. Essa é a única motivação dele nesse texto. Olha o próximo verso. Refiro-me ao verso 32, o início. O que realmente eu quero, veja como ele deixa explícito isso. O que realmente eu quero é que estejais livres de quê, irmãos? De preocupações. O que eu não quero é que vocês, nesse tempo de perseguição, se preocupem demais. Por quê? Olha, pense no raciocínio do apóstolo Paulo. Porque os solteiros, nesse tempo difícil de perseguição, eles só terão uma preocupação, permanecer firme diante do Senhor. É só isso que se preocupa o solteiro crente. Se esse homem casar, ele vai ficar dividido. Porque ele vai se preocupar, primeiro, em permanecer fiel ao Senhor, mas ele também terá que se preocupar com o bem-estar, com a segurança e o sustento de sua esposa e dos seus filhos. Percebeu isso? Olha o texto e você vai entender claramente. Versículo 32 até o 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Explica, Paulo. Escute só. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, das coisas espirituais. É o que ele está dizendo aí. De como agradar quem? O Senhor. Essa é a sua única preocupação. Os casados aqui que já foram solteiros sabem disso. Única preocupação é agradar o Senhor. Então, diante da perseguição, ele não tem quem olhar, é só ele, e manter a sua fidelidade diante de Deus. Mas e se ele casar? Olha o resto do texto, olha o que ele diz. Mas, verso 33, o que se casou, cuida das coisas do mundo. Quando ele diz as coisas do mundo, ele está falando das preocupações comuns, o bem-estar, a segurança, o sustento da família, é nisso que ele quer dizer. Cuida das coisas do mundo, ele diz aí, e de como agradar a esposa. Percebe que a sua preocupação não é mais somente com o Senhor? Antes, quando eu estava solteiro, eu só me preocupava comigo mesmo e me manter fiel diante de Deus. E veja, se a perseguição me aborda, eu estou aqui pronto para me manter fiel ao Senhor. Mas agora eu me casei. E agora com a perseguição eu passo a pensar em quem mais? Com preocupação. O que será da minha esposa? O que será dos meus filhos? Eu estou dividido. Olha o que é que ele diz, como é que ele começa o verso 34. E assim está o quê? Dividido. Isso acontece com um homem crente e acontece com uma mulher crente. É por isso que ele segue aí no verso 34. E assim está dividido também a mulher. Tanto a viúva, aquela que perdeu o seu esposo, como a virgem, ou seja, como a mulher solteira crente. Ela cuida das coisas do Senhor. Para ser santa, quando ele diz aqui para ser santa, ele está dizendo que ela se dedica. Santa aqui é separada. Ela se separa para viver só isso. E é bonitinho o jeito que Paulo diz agora, veja. Para ser santa, assim no corpo como no espírito. É como se Paulo estivesse dizendo assim, quando ela está solteira, ela se dedica só a isso de corpo e alma.
E não é assim que acontece? Mas e se ela se casar? Aí, como ele diz no verso 34, ela vai ficar dividida. Olha o que é que diz o texto. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, ou seja, o bem-estar, a segurança, o sustento de sua família e de como agradar a quem? O marido. Como agradar a família. E aí agora, ela que estava pronta para morrer em nome do Senhor, para viver a sua fé, estava sendo consagrada a Deus, separada para esse ofício de corpo e alma, porque ela estava solteira. Mas agora ela leva consigo o seu esposo e os seus filhos. E diante da perseguição, ela olha para isso e diz, e o que será do meu esposo? E o que será dos meus filhos? E assim essa mulher fica o quê? Ela fica dividida. Ela fica dividida. Mais uma vez, para não ser mal compreendido, Paulo vai se justificar no próximo verso. Olha o que diz o verso 35. E perceba com isso, que isso é a terceira vez que eu falo isso, né? Que Paulo tenta se justificar. Perceba como ele tem receio de ser mal entendido. Aí ele diz no verso 35. Digo isso em favor dos seus próprios interesses. Não são os meus interesses. Ele está dizendo aqui, ó, eu não estou dizendo isso porque eu gosto, eu estou dizendo isso por causa de vocês. Pelo bem de vocês, em outras palavras. Aí ele continua. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos de maneira desimpedida ao Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não estou proibindo o casamento. Quando ele diz eu não estou aqui tentando enredar-vos, é isso que ele quer dizer. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você não deve casar. Eu estou tentando facilitar as coisas para você. Facilitar as coisas para você. É isso que ele diz aqui. Agora veja, ele vai caminhar para encerrar, e a gente também vai caminhar para o encerramento do texto. E ele passa para o encerramento tratando de dois grupos. Dois grupos. O primeiro grupo, o grupo daqueles que já estavam comprometidos. Havia uma espécie de noivado naquele contexto. Haviam pessoas prometidas umas às outras. E agora, muito provavelmente, houve essa pergunta nos questionamentos. Paulo, mas e o que é que eu faço se eu já tiver noivo e estou com minha noiva preparada aí e a gente já faz tempo que está vivendo isso nessa expectativa? Vem a orientação agora a partir do verso 36. E eu quero que você tenha muito cuidado nesse texto, porque há duas interpretações possíveis e, obviamente, a gente vai seguir apenas uma. Mas veja o texto. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro, ou seja, se alguém julga que está tratando de uma forma errada, a sua filha. Bem, preste atenção nisso. A palavra aqui no original grego, você está diante de uma tradução para o português. A palavra no original grego não é filha, é virgem. A mesma palavra que Paulo havia usado, por exemplo, no verso 25, 28 e 34. Então, se ele usou a palavra virgem nesses outros versos anteriores para se referir à mulher solteira, não faz muito sentido traduzir virgem aqui como filha. Então, alguns intérpretes vão dizer que Paulo está falando para o pai que havia prometido a filha a alguém. É uma possível interpretação. Não é a melhor interpretação. Talvez por isso, na sua Bíblia, ao invés de filha, tenha noiva. Quer ver? Eu vou quebrar a formalidade do sermão apenas agora e vou permitir que você participe me dizendo, quem aqui tem uma tradução que traz noiva, levanta a mão. São pouquíssimos, olha que coisa, tá vendo? Já me arrependi até de ter feito a pergunta, né? A NVI traz essa tradução, a nova versão transformadora, NVT, a nova tradução da linguagem de hoje, e algumas outras traduções, ao invés de filha, já traduz como noiva. Porque provavelmente, e de fato, a exegese nos faz pensar isso, Paulo está tratando daqueles rapazes que já tinham uma virgem prometida, ou que já tinham prometido casamento a uma mulher solteira. Deu para entender a questão? Então, por favor, consiga fazer isso. Esqueça a filha do texto. É a noiva. Tá certo? Tendo dito isso, vamos fazer a leitura novamente. Entretanto, se alguém julga que trata da forma errada, sem decoro, a sua noiva, ou a sua virgem, a mulher que o espera, veja o que é que ele diz agora. Estando já a passar-lhe a flor da idade. O que é que ele quer dizer com isso? Se você está vivendo essa relação e não é uma relação nova, uma relação que já passou muito tempo, inclusive, de ser consumada,
É igual aqueles namoros compridos que a gente tem na nossa sociedade, né? E ele diz assim, se você tem essa mulher prometida e você diz que vai casar com ela, você não pode agir sem decoro, você não pode agir de forma errada com ela. Veja, ela está passando a idade dela. E naquele contexto oriental era uma idade muito pequena, era muito jovem esse casamento. Hoje, eu vi há pouco tempo aí que os homens, as mulheres e os homens estão casando com mais de 35 anos. Que coisa, hein? O que foi que aconteceu conosco? Mas o fato é que esse era o contexto. Mas não é só isso. Talvez a preocupação do noivo não seja só o tempo está passando e ela está perdendo o tempo de casar, perdendo a chance de casar. Olha o que é que diz o resto do texto. Estando já fora de passar-lhe a flor da idade. Aí ele diz, e as circunstâncias exigem esse casamento. Do que será que ele está dizendo aqui, hein? Do que será que ele está falando? Veja, é um casamento longo e você já... Eu vou colocar nessa linguagem, acho que as crianças não vão entender. Você já não se aguenta mais. Vocês estão assim, num ponto de dizer, olha, não vai dar certo, é melhor a gente casar logo. É isso que ele está dizendo, irmãos. É isso que ele está dizendo. Num relacionamento muito longo e que está se tornando arriscado por causa das necessidades de vocês. Aí ele diz, veja, faça o que quiser. Faça o que quiser. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz no final, não peca, que se casem. Em outras palavras, nesse caso, de um casamento que foi prometido, de uma noiva que já espera, e que já espera há muito tempo, e que vocês não se controlam mais. Qual é a orientação dele? Casem logo. Nesse caso, casem logo. Agora veja, por outro lado, se é possível adiar o casamento por causa das perseguições, se é possível se controlar para não pecar contra Deus, essa seria uma melhor opção. Olha o verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, veja, o rapaz está firme, não tendo o quê? Ele não está desesperado, não tem necessidade, mas domínio sobre sua vontade, sobre o seu arbítrio. E isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem, esqueça a filha, viu? Sua noiva, bem fará. Bem fará. Vocês entenderam isso? Se não tem jeito, casa. Se tem jeito, segura um pouquinho mais. Adia isso, é o que ele diz aqui. Ou seja, em momentos de perseguição, escute isso, em momentos de perseguição, casar não é ruim. Mas se manter solteiro é melhor. Olha o verso 38. E esqueça a filha, viu? E assim ele está concluindo o raciocínio. Quem casa a sua filha, aqui no caso seria quem casa com sua noiva, faz bem. Mas quem não casa, faz o quê? Faz melhor, nesse contexto. É a conclusão. Assim, nesse contexto, se casar, faz bem. Se não casar, é melhor ainda. E aí, ele encerra o primeiro grupo, os noivos. E aí vem o segundo grupo. E as viúvas? Era outra pergunta, provavelmente. Sim, Paulo, mas e agora, veja, tem irmãs aqui que ficaram viúvas. E essas mulheres vão ficar desassistidas? Não podem casar, então? Paulo vai responder no próximo verso. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se o marido falecer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Veja, quando ele diz assim, ela fica livre se ele morrer, Paulo não está tratando nesse texto das condições para um novo casamento. Não é essa a sua intenção. Se fosse essa a sua intenção, certamente Paulo ia incluir outras duas questões. Por exemplo, o adultério, ele já falou sobre isso, é uma razão para um novo casamento, ou o abandono no lar, que a gente já tratou em devocionais passadas. Ele colocaria essas três questões: a morte do marido, o adultério ou o abandono no lar. Mas não é isso que ele quer tratar, por isso que ele não dá ênfase a essa questão. O que ele quer mostrar é que é melhor que ela fique só, no contexto de perseguição. Por isso, perceba, ela pode voltar a casar, ele diz o texto. Pode voltar a casar. O marido morreu, não está mais ligado a ele. Contanto que case com alguém da mesma fé. E aqui você já entendeu qual é a opinião de Paulo a respeito do casamento misto. Aqueles que estão solteiros aqui, por favor, entendam isso, viu?
Essa é a opinião do apóstolo Paulo a respeito do casamento misto. Pode casar? Pode. Contanto que seja da mesma fé. Isso é um princípio que vale não apenas para a viuvez, mas que vale também para aqueles que estão ainda a despontar no casamento, né? Aqueles que ainda são solteiros. Mas aí, Paulo vai trazer uma outra questão no verso 40. Ele vai dizer o que é melhor. Casar é uma possibilidade. Todavia, verso 40, será mais feliz. Será mais feliz se permanecer o quê? Viúva. Segundo a minha opinião, ele diz a mesma coisa que disse no verso 25. Ó. Eu estou falando isso segundo minha opinião. Mas veja como é que ele encerra isso. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Olha, Paulo é uma graça, né? Paulo diz assim, ó, é a minha opinião, mas deixa eu dizer um negócio a vocês. É bem capaz de ser essa aí a vontade do Senhor, viu? Segundo o Espírito Santo, que eu estou escrevendo inspirado por ele. Mas é isso que ele quer dizer. Por que Paulo está dizendo isso às viúvas? Eu preciso lembrá-los? Preciso. Verso 26, de novo. Só para a gente não esquecer. Qual era o contexto? Verso 26. Eu considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem solteiro, para a mulher solteira, para a mulher ou homem viúvo, permanecer assim como? Mas por causa da presente situação angustiosa. Ele não está dizendo que a mulher viúva não deva casar. Mas qual é a situação? É de perseguição? Então deixa eu dar minha opinião. Casa não. Para você não sofrer ainda mais. Para você não sofrer ainda mais. Percebe, irmãos? E aqui faz jus o tema da nossa devocional, né? Há um tempo ruim para casar. Há um tempo ruim para casar. Mas, contudo, é diferente de eu dizer que casar é ruim. Não é isso que eu estou dizendo e nem isso que disse Paulo. Mas há um tempo ruim para casar. Casar, obviamente, não é ruim, pelo contrário. E aqui eu quero passar a fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, casamento é uma instituição divina. Então não pode ser ruim. Jamais Paulo estaria dizendo aqui que casamento é ruim, perdoe-me, sabendo que casamento é uma instituição divina. E se o casamento é uma instituição divina, ele tem que ser levado a sério. Tão difícil nos nossos dias, não é? Onde as pessoas já casam dizendo o quê? Você lembra do jargão? Se não der certo, separa. É rápido hoje, é fácil. Mas casamento é uma instituição divina. Então veja, segundo o versículo 27, os crentes casados não devem pensar em separação. Segundo o verso 27. E mais, segunda coisa, os crentes casados devem se dedicar ao casamento. Não foi isso que Paulo fez, fazendo um contraponto com os crentes solteiros? Os crentes solteiros se preocupam apenas em se manter fiel. E os casados, ele diz no 33 e 34, preocupa-se em agradar o marido. E o marido preocupa-se agora em agradar quem? A esposa. E é isso que Deus exige de nós. É isso que Deus exige de nós. Que nos dediquemos aos nossos casamentos. Que vivamos a vida comum do lar. Os crentes precisam dedicar-se ao casamento, tendo cuidado, por exemplo, dos sentimentos do cônjuge. Tendo cuidado da vida sexual do cônjuge. Precisa entender o casamento como um compartilhar das responsabilidades, das atividades domésticas, na criação dos filhos. Tudo isso está envolvido nos versos 33 e 34. É por isso que Paulo disse, olha, na perseguição é melhor ficar sozinho. Porque se você casar, vai ter que se preocupar com tudo isso. Vai ter que se preocupar, como é que está a minha esposa? Como é que está o sentimento dela? Como é que está o sentimento dele? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom pai? São muitas preocupações. Nós que somos casados, sabemos bem disso. São muitas preocupações. Nós dividimos a vida com o outro. Dividimos a vida com o outro. Só a tom de brincadeira, mas hoje, no término da EBD, alguém me abordou ali da frente e disse assim, pastor, está indo para o shopping? Eu me encontrei com um casal aqui da igreja ontem no shopping. E alguém disse assim, e o pastor vai para o shopping? Não gosta de shopping? É, mas eu estou casado. E adivinha quem gosta de shopping? Então tem que aprender a gostar mesmo. A vida não é mais só sua, não é? Isso não, olha, eu fico imaginando, sinceramente, eu estou sendo sincero, viu? E me conhecendo caseiro como sou,
Se não fosse casado, eu mal saberia chegar no Catolé. Você está entendendo? Mas a gente divide a vida. E essa é a questão. Ou seja, você passa a se preocupar com outras coisas. O crente casado precisa entender que ele foi chamado por Deus para se dedicar a isso. Se dedicar aqui. E aqui está a grande questão para dar a importância ao princípio que Paulo aplica no verso 39, quando ele fala para as viúvas. E quando ele diz assim, as viúvas, se vocês quiserem casar, podem fazer isso, contanto que se casem no Senhor. Ou seja, casem com alguém da mesma fé. Porque imagina compartilhar isso com alguém que não entende isso. Imagina isso. Imagina ter que dividir a vida com alguém que não goza da mesma fé. Imagina ensinar aos filhos e ver muitas vezes o seu ensino sendo desfeito por alguém que não pensa igual. Queridos irmãos, casar com descrente certamente vai contra a vontade do Senhor. E a chance de trazer grande infelicidade é quase certa. É quase certa. Por fim, casamento não é tudo. Casamento não é tudo. Isso é uma verdade, irmãos. Tanto que no céu não haverá o quê? Não haverá casamento. Casamento foi feito para aqui. Um casamento não é a garantia da sua felicidade. Alguns casamentos, na verdade, são motivo de grande tristeza. Então não ache, não pense que casar vai resolver a sua infelicidade. Não pense que casar vai trazer uma solução para a sua vida. Não imagine que o casamento é a razão da sua existência. Não pense desse jeito. E por essa razão, e aí um recado para a gente, especialmente os crentes, né? Não banquemos o cupido o tempo todo. Porque quando a gente faz isso, e eu digo isso como pastor, olha, pastor é... Eu vou dizer isso, eu vou me arrepender, mas estou sentindo desejo de dizer. Pastor é curviteiro. Quantas vezes eu não me vi, talvez, sendo, usado por Deus para juntar algumas pessoas, alguns casais. Mas, com isso, e com fazer muito disso, corremos o risco de estragar a vida de algumas pessoas. Deu para entender isso? Assim como eu disse aqui, que nós podemos ser usados às vezes por Deus para ter a compreensão de que determinado casal pode dar certo. Escute isso. Muitas vezes, Satanás faz uso da nossa vida para estragar a vida de outras pessoas. Casamento, irmãos, não é tudo. E por fim, quem ainda não casou, descanse no Senhor. Deixe que Ele conduza a sua vida com graça. Como diz o ditado em inglês, que poderia ser um versículo, né? Eu gosto de dizer que alguns ditados parecem com versos. Esse é um deles. O que tiver de ser, será. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Há um momento ruim para casar. Certamente não é esse, né? Mas fica a lição de alguns princípios que podem e devem ser aplicados à nossa vida, algumas compreensões por trás de tudo aquilo que Paulo está falando para esses irmãos vivendo em sofrimento, em perseguição. Se não cabe tudo para nós em seu contexto total, em seu texto total, há trechos do contexto onde a gente aprende grandes lições como essas. Então, que Deus tenha nos ensinado essa noite essas profundas verdades ao nosso coração. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Bondoso Deus, como é bom meditar em Tua palavra e aprender do Senhor. Nós confessamos, ó Deus, a dificuldade, às vezes, de interpretar, de entender determinados textos inspirados. Mas louvamos o Teu nome pelos muitos recursos que hoje temos para extrair as verdades, ó Deus, e aplicá-las ao Teu povo. Eu particularmente Te louvo por isso.
e peço ao Senhor, em nome de Jesus, olha para nós com compaixão. E os princípios que foram trazidos aqui, ó Deus, e as lições que o Senhor quer implantar em nosso coração, sejam implantadas pelo Teu Santo Espírito em nós. Ajuda-nos a viver a Tua vontade, a confiar em Ti, a depender do Senhor tão somente, pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos assim.